Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Esclarece e o tema de hoje é Lei do Inquilinato. E o nosso convidado é o professor Luiz Antônio Scavone Júnior. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, como vai, Cristiane? Agradeço Tudo sua bem? participação. Tá, estamos aqui para esclarecer as dúvidas aí dos corretores, é sempre um prazer estar aqui no Cresce. Que bom. Professor, eu queria começar, antes de tudo, a gente começou com as perguntas principais, queria que você fizesse um pouco da definição do que é a Lei do Inquilinato. A Lei do Inquilinato, ela surge no Brasil em 1991, a atual lei, depois de uma sequência de leis a partir do Código Civil de 1916. Então, basicamente, a gente tinha, no século passado, uma liberdade muito grande. Então, podia fazer o contrato por qualquer prazo, terminava, tinha que sair e assim por diante. E essa legislação, ela foi afrouxando e endurecendo durante o tempo, até que nós chegamos em 91, que era um período, quem é corretor deve lembrar disso, né, com uma escassez muito grande de imóveis. Uhum. Então, essa lei, ela surge para regular o mercado. Principalmente o mercado de locação residencial, ao estipular a necessidade de um prazo de 30 meses para que você possa tirar o seu inquilino no final do contrato. Então, todo contrato de locação tem que ter um prazo determinado? Não necessariamente, porque existem espécies de locação. Uhum. Para uma locação residencial, sim. Uhum. Não que a lei exija, mas se você não fizer pelo prazo de 30 meses um contrato de locação residencial, todo mundo que trabalha no mercado sabe, tem que fazer por 30 meses. Muitas vezes não sabe por quê. Uhum. Porque se você não fizer um contrato pelo prazo de 30 meses, sendo locação residencial, você não consegue tirar o inquilino que está cumprindo as obrigações no final do contrato. Tem que esperar 5 anos do começo, contados desde o começo do contrato, para poder tirar o inquilino. Foi uma forma que a lei, que hoje está em vigor, que encontrou para regular o mercado e, vamos dizer assim, dar uma colher de chá pro inquilino, fala, olha, você fica 30 meses, o locador te dá 30 meses, no final você tem que sair se ele quiser. Uhum. Basicamente é isso. E como é que funciona a renovação do contrato? Então, também depende de espécie de locação. Uhum. Locação residencial não tem aquilo que o pessoal conhece por ação renovatória. Não existe renovatória de contrato de locação residencial. Então, terminou o contrato, desde que ele tenha sido feito por 30 meses, a lei diz, olha, ele se prorroga por prazo indeterminado. Mas, quando o proprietário quiser o imóvel, ele pode notificar, dando 30 dias para desocupação, e se não houver desocupação, ele propõe uma ação de despejo. Entendi. Na residencial, a renovação é automática por lei. A partir do momento que vence o prazo, o contrato ele se prorroga por prazo indeterminado, sendo uma locação residencial. Agora, aquele que tem uma locação comercial, que tem um ponto, exerce uma atividade comercial e é inquilino, ele tem aquilo que a lei chama de ação renovatória. Então, terminado o prazo, desde que o contrato tenha sido feito por 5 anos ou que tenha soma de prazos, terminou um prazo de 2 anos, faço mais 2, depois faço mais 1, por exemplo, somou, deu 5, de prazos escritos, não só o inquilino ficando lá no prazo de prorrogação sem contrato. O inquilino de locação comercial pode propor a chamada ação renovatória. E aí o Poder Judiciário renova por mais 5 e sucessivas vezes. Então, renovação é nesse sentido. Agora, locação residencial, terminou, tem que sair. A não ser que o proprietário resolva deixar o inquilino lá, e aí, por lei, o contrato fica o mesmo, mas com as mesmas cláusulas e por prazo indeterminado. Quando o proprietário quiser, ele notifica, e aí o inquilino tem que sair em 30 dias, quando está no prazo de prorrogação por força de lei. Entendi, já é uma curiosidade minha. Vamos supor que o inquilino não queira sair do imóvel depois que ele é notificado. Qual que é a ação do proprietário do imóvel? Ele não pode chegar lá, expulsar o cara e jogar as coisas dele na rua, né? Não, isso a gente vê em filme americano, americano, né? Também, mas eu quero saber aqui no Brasil como é que funciona a questão. Então, a lei do inquilinato, ela diz o seguinte, qualquer que seja o fundamento do término de um contrato de locação, a ação para retomar o imóvel pelo locador é a ação de despejo. Então, não tem alternativa, senão procurar um advogado e propor uma ação de despejo para poder retomar o imóvel. Entendi. E esse contrato pode ser encerrado por inadimplência? Claro. Como qualquer contrato, existem obrigações.
Então, sempre que houver descumprimento de uma obrigação por parte do inquilino, ele pode ser despejado a qualquer tempo, mesmo que não tenha terminado o contrato. Então, vamos imaginar que o contrato diga que o inquilino tem que fazer seguro. Ele não fez, mesmo que ele esteja pagando os aluguéis, ele pode ser despejado. Agora, se ele não paga aluguel, aí é o despejo por falta de pagamento. Também ele vai ser despejado. Mas existe um prazo, vamos supor que ele fique um mês sem pagar, ele não pode, assim, o contrato não pode ser encerrado. Pode. Pode por um mês? Pode. Eu achei que não, achei que tinha um prazo maior, assim. Então, tem até uma lenda, né? Eu já ouvi, acho que muita gente já deve ter ouvido, tem que esperar o atraso de 3 aluguéis para tomar uma providência. Já ouviu isso? Eu pensei Agora eu vou isso, te entrevistar. Já ouviu isso? Já. Isso é lenda. É lenda. Não existe. Venceu, claro que seria um rigor extremo, mas venceu o aluguel, não foi pago, no dia seguinte o locador já pode propor uma ação de despejo. Então não existe esta carência, essa colher de chá, não. Não existe mãe. Não. Tá bom. E como é que tá? Bom, o senhor pode retomar como é que funciona o prazo de despejo, então? Isso é uma pergunta que tem que ser feita para o juiz, viu? Mas o nosso Poder Judiciário é complicado. Para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente 150 milhões não de despejo, mas 150 milhões de processos tramitando hoje no Poder Judiciário. Nossa. Cada desembargador do Tribunal de Justiça recebe, em média, 200, 250 processos para dar voto em recursos diversos. Então, o Judiciário é lento. Mas, vou tentar responder sua pergunta. Hoje, a pergunta, quanto tempo demora uma ação de despejo? Vou dizer que pode demorar uns 2, 3 anos para você conseguir tirar um inquilino. Bastante tempo, pode chegar né? a isso. É certo que, em primeiro grau, quer dizer, se o juiz der uma sentença e determinar o despejo, ele já pode ser despejado. Mas mesmo assim, esse prazo pode chegar a 1 ano e meio, 2 anos, tranquilamente. É um tempo razoável, principalmente para quem é proprietário do imóvel, né? Porque geralmente é um investimento que ele faz para ter um retorno, Exatamente. Qualquer infração, seja a falta de pagamento do aluguel ou dos encargos, a pessoa pode ser despejada, tem muita gente que acha que não, porque não pagou, por exemplo, o condomínio. Seu apartamento, alugou um apartamento, não pagou o condomínio, está pagando o aluguel, pode ser despejada. Claro. Por falta de pagamento, de aluguel e de encargos. Se o contrato diz que é o inquilino que tem que pagar o IPTU e ele não paga, ele está pagando o aluguel, ele pode ser despejado por falta de pagamento. Exatamente. E o contrato de locação tem uma série de obrigações, né, que ele tem que cumprir. Ele tem que conservar o imóvel, ele tem que fazer seguro. Então, qualquer tipo de infração que ele cometa em relação ao contrato, ele pode ser despejado, mesmo que ele esteja pagando o aluguel. Então, tudo tem que estar constando no contrato. É Sim. melhor e mais seguro, né? A vistoria antes da locação garante os direitos de ambas as partes? Olha, essa questão da vistoria é imprescindível num contrato de locação. Por quê? Existe muita reclamação do estado do imóvel depois da entrega. O inquilino destruiu, estragou, enfim, ou pelo menos há esse tipo de alegação. E no direito tudo é prova. Como é que eu vou fazer prova da situação que estava o imóvel? Está escrito no contrato que o imóvel foi entregue em perfeitas condições. Muitas vezes o judiciário não leva isso em consideração se não tiver um termo de vistoria, um documento à parte do contrato, registrando o estado do imóvel no momento que foi locado. E o que é muito importante, na devolução, não basta só chegar lá e entrar com uma ação dizendo que o inquilino estragou. É necessário que se faça uma vistoria de entrega com a participação do inquilino. Aí o proprietário pode dizer, mas ele não quer, ele já saiu do imóvel, diz que não vai, mas pelo menos notifique ele a acompanhar essa vistoria do imóvel. E uma cautela que eu recomendo é propor uma ação, se o imóvel, por exemplo, estiver estragado, você alugou um imóvel, o seu inquilino devolveu, você chega para mim, doutor Scavone, olha, o imóvel me devolveram todo estragado, o que eu faço? Eu vou dizer o seguinte, melhor do que só fazer uma vistoria, porque é unilateral, é você propor uma medida judicial que se chama produção antecipada de provas. Porque aí, então, o juiz vai nomear um perito, vai constatar o estado do imóvel em comparação com aquela vistoria que foi feita no momento da locação
E apurados ali os danos, etc., o locador fica autorizado a cobrar não só esses danos, mas aquilo que a perícia disser que é o período para consertar o imóvel. Eu ia perguntar isso. De quem que é o custo da reforma? É o proprietário do imóvel ou do inquilino? A lei do inquilinato, ela diz o seguinte, que as deteriorações normais, ou seja, aquela depreciação normal, imagina que se eu te entreguei um imóvel há 10 anos atrás, ele não vai estar, né? Os metais estão gastos, isso o inquilino tem que recolocar todos os metais, deixar tudo novinho. Agora, o que ele tem que arcar é com aquilo que ele estragou, de fato. Então, uma pintura. Pintura, você sabe que tem polêmica? Porque como a lei do inquilinato, ela diz que deterioração normal não pode ser carreada ao inquilino, é o proprietário que tem que suportar. Quer dizer, a depreciação do seu imóvel é do proprietário, não é do inquilino. Só o que ele estragou, que é fora dessa depreciação normal. Então, há julgados que entendem que não dá para você impor uma pintura nova para o inquilino. Mas existem outros que dizem o seguinte, se o contrato menciona que ele tem que devolver com pintura nova e foi entregue com pintura nova, então vale o que está no contrato e ele tem que devolver com a pintura nova. Então é importante fazer o contrato nesse sentido, pelo menos para a pintura, né? Entendi. É que, na verdade, o proprietário do imóvel tem que entregar o imóvel em ordem para o inquilino, né? Exato. Aí qualquer coisa que aconteça fora do normal, acredito que a responsabilidade seja do inquilino. Sim. Né? E no caso de locação em condomínio, a quem cabem as despesas? A lei do inquilinato, ela diz o seguinte, despesa ordinária é do inquilino, despesa extraordinária é do locador. Defina para mim o que é. Então, existem até livros para tratar desse assunto, porque o tema é muito nebuloso na lei do inquilinato. Algumas coisas ela mais ou menos define. Então, para eu te dar uma resposta resumida, o que seria uma despesa extraordinária, que é o locador que tem que pagar? Então, troca de coluna de água do prédio, sabe? Que vem lá no condomínio. Uma reforma substancial, vamos imaginar ali na portaria do prédio, construção de uma portaria. Sim. Isso é despesa extraordinária. O que é despesa ordinária? É aquela que é só de conservação. Então, lavagem de fachada é ordinária, é conservação. Agora, pintura de fachada não, é extraordinária. É o locador que tem que pagar. Então, existem essas questões que envolvem a definição do que é extraordinário e do que é ordinário. De uma maneira geral, o que é reforma da edificação, o que é fora daquilo que é a manutenção ordinária que vem no condomínio, manutenção de elevador, pagamento de salário de funcionário, etc. Isso é o inquilino. O que sair dessa administração ordinária, reformas em geral, troca, por exemplo, de elevador, esse tipo de coisa mais substancial, é extraordinário, é o locador que tem que suportar. Entendi. Inclusive o fundo para a constituição, por exemplo, um fundo de despesa extraordinária. Entendi. E existe a lei para que o inquilino pague IPTU do imóvel locado? A lei do inquilinato, ela diz o seguinte, que o IPTU, os impostos e taxas que recaem sobre imóvel, olha só, hein, como às vezes a gente pensa errado. Quem paga, a princípio, é o locador, é o proprietário. Mas a lei diz, salvo disposição em sentido contrário no contrato. Então, se o contrato tiver uma cláusula dizendo que é o inquilino que tem que pagar o IPTU, vale. Se o contrato for omisso, quem tem que pagar é o proprietário, é o locador. Entendi. E durante a vigência do contrato, o proprietário pode reaver seu imóvel no momento que ele quiser? Não, né? Essa é outra lenda. Eu recebo muita gente dizendo o seguinte, o imóvel é meu, eu vou pegar a hora que eu quero. Preciso, porque eu perdi meu emprego não sei aonde, eu vou voltar para a cidade. O imóvel é meu, é seu, mas acontece que está alocado, tem um contrato de locação por um prazo. E contrato, a gente diz em direito, é pacta sunt servanda, a gente usa muito latim, né? O que significa isso? Significa isso. Muito simples, o contrato foi feito para ser cumprido. Então, se você locou por 30 meses, você não pode exigir a devolução antes do prazo, você tem que respeitar o prazo. Então, durante o prazo do contrato, se o inquilino estiver cumprindo as suas obrigações, o locador, o proprietário, mesmo que ele seja proprietário, ele não pode retomar esse imóvel
De jeito nenhum. Ele vai ter que se virar e Cumprir aguardar, o que tá no cumprir o que está no contrato. E é interessante que muita gente pensa que, por ser proprietário, pode pedir o imóvel para o uso dele o momento que ele quiser. Não é assim. Se arrepender, ele locou imóvel, ele se arrependeu, não, eu quero meu imóvel de volta, não. Vai ter que cumprir o que está lá. Vai ter que cumprir. A não ser que o inquilino descumpra o contrato, né? Aí sim, durante o prazo, ele pode retomar, mas aí por o que você chamou de quebra de contrato, que a gente chama de infração contratual. Entendi. Legal ou contratual. E a locação sem garantia está sendo mais frequente por conta da lei do inquilinato? Existe locação sem garantia? Existe. Não é arriscado uma locação sem garantia? Depende, a gente tem que analisar caso a caso. Eu vou te explicar por quê. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ele, no meu entendimento, de forma equivocada, ele retomou uma situação que já tinha sido superada, que fiador de contrato de locação, ele julgou numa locação não residencial, numa locação comercial, tem proteção do bem de família. Então, fiador, para você ter uma segurança hoje, você tem que exigir que o fiador tenha 2 imóveis ou que o imóvel dele não seja aquele que ele mora. Porque senão você não vai poder se valer desse fiador. Sim, Embora o STF tenha julgado isso para uma locação comercial, eu não descarto a hipótese dos juízes começarem a aplicar isso para residencial também. Entendi. Então, o que acontece? Fica muito difícil você pedir fiador. Qual é a vantagem de você fazer uma locação sem garantia? Você falou, por que muita gente está fazendo? Por quê? Por falta de pagamento, despejo por falta de pagamento, se a locação não tiver garantia, você tem liminar para desocupação do imóvel logo na propositura Mas da é mais ação. rápida essa desocupação? Eu não sabia. Por exemplo, você não me pagou o aluguel. Se eu tiver garantia, se você tem uma locação que tem um fiador ou qualquer outra garantia, Calção. Fiança, seguro, uma garantia, calção, eu vou propor uma ação de despejo e eu não tenho liminar. Eu vou ter que esperar o juiz julgar. Agora, se eu não tiver garantia, eu tenho liminar, o juiz me dá uma liminar para desocupação. Sim, rápida, acho que é até no mais início justo, do processo. Professor, chegou 2 perguntas aqui. Uma é do Marcos Creque via YouTube. Bom dia, por que a maioria dos proprietários não guarda o depósito em conta poupança para entregar ao inquilino? Isso está na lei? Obrigada. Não, a lei não está... Quando ele está falando da calção como garantia. Isso. Então, a lei estabelece que a calção ela pode ser estabelecida em 3 aluguéis, sem os encargos. É o valor do aluguel, você multiplica por 3, isso é entregue para o locador. A princípio, esse valor deveria ficar depositado numa caderneta de poupança e ao final do contrato, se foi tudo cumprido, imóvel devolvido de forma sem nenhum estrago, enfim, devolve com a remuneração da poupança. Sim. O que acontece na prática é que muitos locadores não fazem esse depósito em poupança. Aí você vai me perguntar, tem algum problema? Não tem nenhum problema se ao final do contrato ele restituir o valor com o rendimento da poupança. Exatamente. Por quê? Porque dinheiro é fungível, o dinheiro não é marcado, não é a nota marcada. O que ele precisa é restituir com a remuneração da poupança. Se ele fizer isso, não tem problema nenhum. Mais uma pergunta aqui, o nome dele é Joel Ribeiro, chegou via YouTube. Considerando que o locatário deve 3 meses de aluguéis, a ação de despejo deverá ser pelo artigo 334 da legislação, porque a audiência propriamente dita só acontece quase 6 meses depois. O que ele está dizendo é o seguinte, ele está mencionando o Código de Processo Civil. O artigo 334 do Código de Processo Civil, ele diz que ao despachar uma petição inicial, porque o Código de Processo ele se aplica subsidiariamente à lei do inquilinato, o juiz marca uma audiência de conciliação para tentar a conciliação entre as partes. Então ele já está reclamando da demora, que é mais que, aliás, a conciliação costuma ser bem mais rápida, né? Pois é, mas depende da vara, depende do local, depende da comarca, varia bastante. Então o que ele está reclamando é o seguinte, poxa, por que eu tenho que esperar 6 meses para fazer essa audiência? Porque são 150 milhões de processos tramitando no Poder Judiciário. Se você depender do Poder Judiciário, você tem que depender também da disponibilidade. E provavelmente está sendo marcado na comarca dele para 6 meses, eu não sei onde é, pode ser até aqui em São Paulo, porque não tem disponibilidade na agenda no Sejusc, que é o Centro de Judiciário de Resolução de Controvérsias, que cuida disso, não é o juiz que vai fazer essa audiência de conciliação, só tem agenda para 6 meses.
Então, uma recomendação que eu faço, que é um outro assunto, e isso precisa ser estudado muito bem, que a gente tem meios de solução de controvérsias além do Poder Judiciário. Por exemplo, você pode estabelecer cláusula arbitral em contrato de locação. Aí 6 meses é para terminar o processo. Então, é algo a se pensar, né? Para desafogar um pouco o Poder Judiciário e ter uma decisão mais rápida. É totalmente contra a lei você fazer um contrato de locação com mais de uma garantia, não é isso? Sim. Queria que o senhor comentasse um pouquinho disso, para a gente poder encerrar o programa. A lei, ela estabelece algumas modalidades de garantia. As principais, e eu não posso estabelecer outras, são aquelas. Então, é calção, fiança, seguro-fiança e títulos de capitalização, que hoje está muito em voga, né? Títulos de capitalização. Eu acho um pouco temerário, precisa tomar muito cuidado com esse título de capitalização para não burlar a limitação da calção. Eu te pergunto, que diferença tem eu te dar 3 aluguéis ou você dizer para mim, faz um título de capitalização no valor de 10 aluguéis? Se a lei limita a calção a 3 aluguéis, como é que eu posso fazer um título de capitalização? É contra a lei. Eu acho que precisa tomar cuidado com isso, né? Porque a lei do inquilinato, ela estabelece, inclusive, sanções de natureza penal para algumas situações. E é difícil uma pessoa ter esse valor também, né? De 10 aluguéis, assim. Mas você sabe que hoje é muito comum pedir esses títulos de capitalização. Além disso, tem a calção tradicional, que são 3 aluguéis, a fiança, que hoje, além de você ter que pedir um favor, muitas vezes, é uma situação que, se for bem de família, está insegura a fiança hoje. E o seguro-fiança, que o problema dele é que custa também, né? Tem um custo. Por essa razão é que as pessoas hoje têm optado por não pegar a garantia para ter o direito a liminar. Num despejo por falta de pagamento. Agora, 2 garantias não pode. E eu faço aqui um alerta, né? Eu vejo muitos contratos de locação que a pessoa coloca lá o fiador e o fiador dá como garantia o imóvel da rua tal. Está errado isso. Porque o fiador ele não dá como garantia. Fiança é o que a gente chama de garantia pessoal, fidejussória, esse é o nome técnico. É uma coisa. Calção de bem imóvel, que existe também, a calção pode ser de dinheiro, de bem imóvel, de bem imóvel. É outra garantia. Então, se você diz que o fiador está dando em garantia um imóvel, você está pegando a fiança, que é uma garantia pessoal, e mais uma calção. E isso não pode. Não pode. O senhor tem uma palavra final aos corretores de imóveis? Tem. Olha, o assunto é extenso, né? Extenso, A gente poderia, acho que, ficar aqui umas 4 horas falando sobre a lei do inquilinato. Acho que cabe um novo programa. Então, é algo que, por exemplo, até na área jurídica, você não tem esse aprofundamento nos cursos de direito e as pessoas vão fazer cursos depois, né? E eu até gostaria de convidar os corretores, né? Nós temos um convênio com o Cresce na EPD, que é um curso de extensão em Direito Imobiliário, que é bastante interessante também para o aprofundamento dessa matéria. Por exemplo, locação, a gente vai ficar no curso com 4, 5 horas tratando dos diversos aspectos. Então, em meia hora, a gente dá essa pincelada, faz esse esclarecimento, né? Então, quem tiver interesse, tem convênio com o Cresce, tem desconto, inclusive, epd.edu.br. Olha lá no site, nós temos um curso e estou sempre aqui com vocês, né, na Quarta Nobre, sempre que eu sou convidado, gosto muito do Dr. Viana e é sempre um prazer estar aqui com vocês no Cresce. Obrigada, professor. Obrigada a todos e até a próxima semana.